Boa, Carla Araújo está de volta conosco em Belém. Carla, e essa fala do presidente Lula? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego, Dani, Couto e a todos. Bom, enfim, a gente acompanhou aqui a fala do presidente Lula e também eu e a repórter e a colunista do Altair Belém, que a gente conseguiu entrar ali na área reservada para a autoridade, Diego, e a gente pôde acompanhar um pouco dos bastidores do que foi a plenária, né? Porque agora, nesse momento, eu estou aqui na sala de imprensa, então os jornalistas ficam mesmo aqui um pouco mais isolados e a gente conseguiu ali, com jeitinho, chegar mais perto das autoridades. Bom, a fala do Lula, como a Dani destacou, né, teve esse peso, mas tem ainda muita expectativa. A gente estava conversando com alguns membros do governo sobre esses anúncios de investimento, né, a Noruega aí com 3 bilhões, e eles dizendo que é importante que novos países governos façam seus anúncios antes, Diego, porque isso estimulará, na visão de várias fontes com que a gente conversou, os investimentos privados. Então aí começa a se entender que se os governos anunciam os seus aportes, isso incentiva a iniciativa privada, Diego. E aí, assim, a gente tem algumas coisas para contar aí dos bastidores, mas puxando o gancho do que a Dani falou em relação à Foz do Amazonas também, eu consegui conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, que hoje, nos bastidores, antes de começar a plenária, antes das autoridades entrarem na plenária, existiu ali um encontro entre ele e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que mais reticente a essa exploração ali na Foz do Amazonas, enquanto o presidente do Senado, que senador pelo Amapá, aí a foto que a gente está vendo, eles se encontraram ali ainda, antes de entrarem para a plenária, numa área realmente muito reservada para as autoridades, onde o presidente Lula recebeu os chefes de Estado e as autoridades. E aí, nesse momento, a gente conversou com algumas pessoas que relataram, olha, teve ali um princípio de tensão, né? O Alcolumbre tem um jeito bastante bem-humorado, né? Ele se aproximou da ministra, os relatos tiveram uma conversa rápida, mas que ali o entorno disse, olha, pareceu um tom ali até bastante amistoso, Diego. E aí depois, quando eles já estavam indo para o almoço ali, eu consegui conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e aí eu perguntei para ele, né, se não era um contrassenso essa discussão da Foz do Amazonas está acontecendo também enquanto a gente está aqui na COP, né, e justamente por conta desse paradoxo que existe em relação à tentativa de fontes renováveis, a tentativa de proteção, né, ambiental e a exploração de combustível fóssil. E aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é preciso que a gente saiba usar os recursos naturais em prol da comunidade, em prol das pessoas, e tentou ali desconversar um pouco sobre essa contradição, Diego. Eu não sei se a gente tem a fala dele aí, se vocês estão com a fala dele aí, se vocês vão passar a mão, eu posso depois contar um pouquinho também os bastidores aí do Príncipe e outras coisas. A gente viu a Dilma Rousseff abraçando ali a ex-ministra do Planejamento, Mira Belchior. A gente conseguiu captar alguns momentos ali especiais ali desse entorno, dessa área um pouquinho mais reservada, Diego. Vocês estão impossíveis. Vamos ver o que disse o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Veja aí. Estamos na COP da Amazônia, na COP do Brasil, na COP do país que mais preserva e dá exemplo para o mundo. E o senhor acha que essa questão do petróleo, que todo mundo fica falando que vai atrapalhar, prejudicar, como é que o senhor vê? O senhor defende porque para o Amapá é importante, né? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza absoluta que o único caminho que nós temos para transição ecológica, para promovermos a riqueza para o povo brasileiro, é usufruirmos das nossas riquezas naturais para, a partir dela, garantirmos a transição energética. Carla, gostamos de bastidores, nos conte. Então, Diego, e aí eu e a Thaís Belém, que a gente estava ali assistindo, então, os discursos do presidente Lula, os discursos que aconteceram na plenária, e aí uma presença curiosa, né, o príncipe William, ele passou bem perto da gente, a gente tentou ali fotografar, só que o celular estava carregando, aquelas coisas que acontecem com o jornalista na hora, a gente conseguiu só fotografar ele saindo, e muito curiosamente, quando ele chegou, quando já tinha começado os discursos, e aí eu e a Thaís, a gente brincou que a pontualidade britânica foi uma ausência na chegada do príncipe. E aí a gente falou, bom, vamos escrever isso, aquela coisa. E aí a gente estava observando, né, a movimentação ali internamente, e aí, num outro movimento, o príncipe, em um determinado momento, saiu da sala com poucos assessores ali, né, alguns assessores,
na parte de fora ficavam alguns seguranças. E aí depois a gente conversando com uma fonte que estava ali na plenária, ela contou pra gente, essa fonte que disse que o príncipe William levantou para ir ao banheiro e que nesse momento uma operação de segurança gigantesca começou a acontecer. Tinha gente dentro do banheiro que, segundo essa fonte relatou, foi retirada do banheiro para o príncipe William entrar, fazer um xixi e sair. E aí depois essa fonte que estava, né, na porta do banheiro entrou. Enfim, foi um momento curioso que essa fonte contou meio reclamando, digamos assim. Só que aí logo na sequência o príncipe William, quando ele foi fazer um discurso rápido ali na plenária também, ele começou surpreendendo bastante gente que estava ali na plenária, falando um bom português, agradecendo, falando o nome do presidente Lula, o nome do governador Helder Barbalho. Na hora da pronúncia do Barbalho, ele deu uma enroladinha, mas num português que aí os convidados que a gente conversou e que estavam ali falaram que gostaram da atitude do príncipe em tentar ali mostrar o seu português, gente. Ô Dani, essa agenda do príncipe William aqui no Brasil tá agitada, hein? Jogou futebol lá no Rio de Janeiro, jogou vôlei, né? Foi ao Cristo Redentor, esteve com a Anitta, com o Shawn Mendes, seu Jorge, Plínio, né? O cachorro da Anitta. A Pop. Ele é uma mistura interessante entre o pai e a mãe, né? Eu acho isso interessante. Eu sou uma aficionada pela história da família real desde Henrique VIII. Então, assim, mas o príncipe William vem aí trabalhando, o rei Charles III, né, tá em tratamento ainda, né, de uma doença de câncer. Então, o príncipe está exercendo essas funções que exigem deslocamentos longos. Ele tem, assim como o pai tem muito interesse pela agenda ambiental. O príncipe Charles oh, meu Deus do céu, perdão, Alteza, Vossa Alteza Real. O rei Charles III é um entusiasta da agenda ambiental, então o filho, de certa forma, é uma espécie de embaixador do interesse do pai em torno dessas discussões, né? Então fez essa passagem pelo Rio. Agora, assim, tudo bem que eu sou fã da história da família real desde os tempos de Henrique VIII e Ana Bolena, mas a passagem pelo Brasil que está de novo dando muito o que falar é de Emmanuel Macron. Eu não sei se vocês viram. Eu vou ter que. Devia ter vergonha de falar um negócio desse do lado do Couto. Mas, enfim, né, Couto, a vida é assim. E a política é feita desses registros interessantes. Quero saber, Com uma vida duríssima na França, um primeiro-ministro não para de pé lá há muito tempo, tem gente sugerindo para chamar a eleição mais cedo, etc e tal. Macron tem vindo passar muito tempo no Brasil, né? Já veio aqui durante o governo Lula, fez uma grande viagem, já fez aquelas fotos ali exatamente no pé da Samaúma, né? Uma árvore frondosíssima da Amazônia que viralizou, e dessa vez ele foi passear na Bahia. Diego Sarza. A mulherada pirou no presidente francês, ele foi agarrado, ele foi tietado, ele foi chamado de lindo, de maravilhoso. É a Bahia, né? Aí, a Bahia é a Bahia, né, Brasil. Dani? Não, mas, gente, por favor, vamos reparar nas expressões do presidente francês, que daqui a pouco a mulherada volta e ela não larga. E o governador Jerônimo, que é esse governador da Bahia, ele é do PT, que tá do lado, olha aí, ó. O governador chega uma hora que ele fica meio sem saber o que faz, né? No fim das contas, Sarza, foi muito bom que entregaram um bebezinho pro Macron. Gente, apareceu um bebê do nada. E aí, tipo campanha eleitoral. Apareceu um bebê do nada. Total. E aí o Jerônimo fica, cadê a mãe do bebê? Cadê a mãe do bebê? Olha aí, gente. Temos áudio dessas imagens, gente? Só a imagem, infelizmente. Se achar a do bebê, é sensacional. Porque o governador fica, gente, cadê a mãe do bebê? E o presidente francês fica assim, sem entender o que ele faz com aquela criança. Porém, né, ele é um apaixonado pelo Brasil, tá carente mesmo, porque a vida na França tá duríssima, então aproveitou de tudo. Desfilou na Bahia, governador do lado, e a segurança dele meio sem saber o que fazer, entendeu? Se deixava, olha aí, ah, meu Deus. Foi tudo. Foi bom demais. Eu convido o internauta a entrar depois do UOL News nas redes sociais do UOL, porque os melhores momentos dessa passagem de Emmanuel Macron pela nossa grandiosa, calorosa, autêntica, estado mais... Né? Olha aí o bebê! Ótimo!
É muito bom, ele não sabe o que fazer com a criança. Ele fica assim, aí entregou. Que o Jerônimo ficava gritando: cadê a mãe? Cadê a mãe? Eu achei maravilhoso, o Brasil fazendo história. Ele vai voltar para a Europa certamente renovado. Muito bom. Ô, coach, e o Macron tava assim, né? Com cabisbaixo, coitado, e ninguém dava bola para ele na França. Veio pro Brasil recarregar as energias. Mas sabe Tomou um uma banho coisa de que eu tô polvo. achando legal aí, do depoimento das meninas aí, é que não se pode perder o bom humor, né? Porque só tem problema, impasse, falta dinheiro, sobra egoísmo, um monte de problemas na COP30, né? Isso a gente já está acostumado a ver. Mas tem o lado humano das coisas que continua. O mundo não vai acabar amanhã. A gente vê algumas análises especialistas que estão sendo feitas, mas não tem mais saída. O mundo vai acabar? Não vai, né? Enquanto tiver Salvador, enquanto tiver essa alegria no Pelourinho, não vai acabar o mundo, não. Sabe? É importante deixar alguma esperança também. A gente não pode achar que está tudo perdido, que não tem mais jeito, não adianta fazer nada, porque a COP30 tem esse espírito, eu acho, né, de tentar trazer um alento, alguma esperança de que as coisas possam melhorar. E para isso é fundamental não perder o bom humor, não adianta fazer cara feia. E por falar em bom humor, eu queria saber se a Carla sabe o que o Luciano Huck está fazendo com o príncipe lá. Toda hora que aparece o príncipe, tá lá o Luciano Huck. O príncipe vai estar no Domingão. Qual é a função dele na COP? Hein, Carla? Nossa, coach, eu vou ficar te devendo, mas eu prometo que eu vou apurar e vou trazer para vocês especialmente. Não sei. Eles não são sei te amigos, né? responder, coach, de verdade. Mas, eu acho que sim, eu acho que tem uma. Eu não sei se a Dani tem alguma outra informação, tem alguma informação para me ajudar, amiga, mas eu realmente. Não tem, Dani? Diga aí. Sim, querida, é que o Luciano Huck, coach, ele virou uma espécie de enviado especial também, né, da TV Globo para a COP. E aí ele foi lá fazer uma entrevista com o príncipe William para o Domingão. E que vai ser exibida aí no Domingão, fez esse giro, virou uma espécie de programação especial, né? O Luciano Huck fica lá ainda nessa cobertura, ele participou no evento que teve no Rio de Janeiro também, com o Príncipe William, a Anitta, esse que o nosso Sarza falou um pouquinho mais cedo, mas vai fazer essa espécie de cobertura aí, lembrando, né, que o Huck flerta com a política há algum tempo, sem saber se vai ou se fica. Em 2018 refugou, em 22 não se apresentou, mas, né, 2026 está aí e sempre há tempo, né? Ele anda fazendo, inclusive fez um posicionamento bastante forte que surpreendeu muita gente no domingo passado a respeito da operação mais letal da história do país, com os 121 mortos, entre eles 4 policiais no Rio de Janeiro. Então, é isso aí, ele está fazendo ali de uma espécie de hostess, ele fez um jantar para ele foi uma espécie de anfitrião dos convidados dessa cúpula do Earthshot, né, que é Earthshot Prize, né, que é uma entidade que tem fortes conexões com a família real britânica.